nunca tinha visto aqui nesse canal uma história real como essa. Já vi várias histórias aqui, e-mails, né? As pessoas trazem isso contando sobre vingança. Mas como essa eu ainda nunca tinha visto. Eu não vou dar spoiler aqui pra vocês, porque vocês vão fazer o que eu fiz. Pegar uma pipoca, eu não peguei a pipoca, mas como a história é longa e você fica ali, parece que você tá ouvindo um audiobook, parece que você tá vendo um filme. Eu com certeza transformaria a história dessa mulher em um filme ou uma novela, porque é muito interessante. Então, vem comigo que eu tenho certeza que você vai se prender nessa história assim como eu me prendi. Faz a pipoca aí, põe um foninho de ouvido e presta atenção, ou para aquelas minhas seguidoras que adoram arrumar a casa, lavar louça enquanto estão ouvindo histórias reais, também tá valendo. Oi, Sil e seguidoras do canal. Estou aqui para contar qual é a maior vingança que uma mulher pode fazer com alguém que a descarta. E eu juro, fiquem aqui até o final, pois essa história vai mudar a sua visão de vingança. O meu nome é Sara, tenho 32 anos, um corpo escultural, sou ex-modelo e muito rica. Não estou falando isso porque quero me aparecer. É porque sou mesmo e conquistei tudo isso por mérito do meu ex. Agora quero primeiro explicar o que tem a ver essa história com vingança. Há muitos anos, quando eu ainda sonhava em me casar e ter 3 filhos, eu conheci o homem que me faria suspirar 24 horas por dia. Aquele homem que depois de você voltar para casa, você se joga na cama e rola, abraçado aos travesseiros, contando todos os detalhes para a sua melhor amiga. Sim, igual comercial de TV. E era assim que eu me comportava depois que o Victor me deixava em casa. Eu o conheci quando estava concluindo o ensino médio e ele concluindo a faculdade de economia. Eu tinha 17 anos e ele 23. E eu confesso que foi amor à primeira vista. Eu só fazia estudar e ir para o inglês. Sempre quis ser dentista, era meu sonho. Mas, sem condições para pagar um curso tão caro, eu tinha que me preparar para uma universidade pública. A primeira vez que vi o Victor foi porque ele participava de uma ação relacionada ao seu TCC e foi dar uma palestra para alunos que ainda não tinham decidido que carreira seguir antes de concluir o ensino médio. Eu já era uma mulher feita, alta, eu tenho 1,86 e já tinha feito alguns trabalhos como modelo, então eu tinha postura, disciplina, mas nada que tenha ido para frente. Durante a palestra, o Victor não tirou os olhos de mim e quando encerrou ele ficou ali parado, cumprimentando a diretora e conversando com os professores. Nós fomos dispensados em seguida e fiquei perto do estacionamento com minhas amigas aguardando a van. Pois é, com 17 anos eu ainda ia para casa de van e nunca tinha tido um namorado sério, pois meus pais sempre me ensinaram que o estudo tinha que vir em primeiro lugar, mas isso funciona até você cruzar com um homem que não se importa com os seus sonhos e valores. Ele só quer conseguir realizar as suas fantasias. Antes da van chegar, ele saiu e meu coração começou a subir para a garganta. Sim, é isso que significa amor à primeira vista. Bom, eu sou alta. Mas o Victor é mais alto, ele tem 1,92 m. E para mim, essa questão de ser alta sempre foi muito difícil, porque ninguém quer namorar ou se casar com uma mulher mais alta. Homens se sentem bem sendo mais altos que as mulheres. Acho isso besteira, mas pelo jeito é assim que a sociedade funciona. Lembro como se fosse hoje. Quando minha amiga me cutucou com o cotovelo e falou, ele está vindo para cá. Bom, para encurtar esse e-mail, vamos direto ao ponto. Eu e o Victor começamos a namorar e por mais que pareça clichê, eu sempre sonhei que a minha primeira vez seria mágica e não no banco de um carro velho, por exemplo, como aconteceu com uma amiga minha. Eu tinha um sonho de princesa, mas depois que ele apareceu na minha vida, tudo virou um pesadelo. Só quem já se apaixonou perdidamente saberia o que eu vou contar aqui. Como é o sofrimento de uma pessoa apaixonada por uma pessoa egoísta e manipuladora. Bom, não posso dizer que o Victor é um narcisista ou um psicopata. Quero acreditar que ele só não poderia me dar o que eu tanto queria, ele mesmo. Ele se formou em economia e eu no ensino médio, logo após completar 18 anos.
No começo do nosso namoro, meu pai aceitou, mas sempre deixou claro que eu não poderia colocar esse relacionamento à frente dos meus sonhos. Mas logo no primeiro vestibular que fiz, eu já havia me esquecido disso. Estávamos juntos há poucos meses e ele já apresentava certo descaso. E quando isso acontecia, eu não conseguia raciocinar, eu enlouquecia. E ele conseguiu me deixar assim dias antes do primeiro dia de prova do primeiro vestibular, porque eram 4 dias. O vestibular seria sábado, domingo, segunda e terça, e ele simplesmente desapareceu de sexta a domingo. Não me lembro quantas vezes eu liguei para a casa da mãe dele e para o celular dele. Nessa época, ele já estava iniciando a sua carreira em uma multinacional e tinha comprado seu primeiro celular, mas eu, porém, só tinha o telefone fixo da minha casa, o que gerava brigas constantes com meus pais pelo valor das ligações. E no final, eu não consegui terminar a prova, por não saber onde ele estava. E no segundo dia do vestibular, eu nem entrei na sala. Sim, me julguem. Aos 18 anos, eu deixei um homem imaturo e instável destruir os meus sonhos. O que penso hoje não foi ruim, pois como dentista, eu não seria a mulher que eu sou hoje. O Vitor então ressurgiu das cinzas apenas no domingo, quando sua mãe ligou na minha casa para me tranquilizar. Mas eu queria saber por que ele não me ligava. Perguntei até se ele tinha sofrido algum acidente. E então ela me contou que os amigos o deixaram lá após passar no posto de saúde para ele tomar glicose na veia por conta do grau de álcool em seu sangue. Eu, como toda mulher apaixonada, além de inexperiente, fiz meu pai me levar até lá e cuidei dele. Ele fedia álcool e roncava, e eu ali, alisando o cabelo dele enquanto ele dormia e babava na minha perna. Ele acordou às 11 horas da noite e eu lá desde o meio-dia. Sim, 11 horas cuidando dele, sem me lembrar, ou melhor, esquecendo que o meu sonho tinha ido por água abaixo e que eu precisaria ouvir os meus pais buzinando nos meus ouvidos por meses. Meu pai só relevou esse meu desatino porque eu falei que eu realmente não queria entrar para aquela universidade, mesmo sendo a melhor de São Paulo, que na época eu queria fazer outra faculdade. Depois de acordar, o Vitor foi pro banho, percebi que vomitou e saiu com cara de arrependido, e eu já estava ali com um pratinho de comida pronto esperando por ele, toda iludida. A impressão que tenho hoje, quando me lembro disso, é a de que eu me sentia culpada por pensar tão mal dele, e ele só estava bebendo com os amigos. E como um pedido de desculpas por pensar tão mal dele, dei a ele o meu bem mais precioso, segundo a minha concepção na época, a minha virgindade. Eu pensava que ele só fazia essas coisas por não fazermos sexo, e eu era a culpada dele sumir e querer ficar longe. E pro meu azar, aconteceu algo que eu não esperava. Na minha primeira vez, eu engravidei. Se eu for contar detalhes de tudo isso, poderíamos fazer uma série, Sil, aqui pro seu canal. Eu estou contando um fato, mas durante todo o nosso namoro, o Vitor me fez muitas dessas e eu sempre relevei. Eu, na verdade, dei muito azar, ou muita sorte, eu não sei. Depois de quase desmaiar na noite de Natal, minha mãe me levou ao médico e ele fez um ultrassom. Eu não pude nem bolar um plano para contar para minha mãe. Ela estava comigo e eu não entendi o que o ultrassom tinha a ver com um desmaio. Claro que eu tinha idade para saber dessas coisas, mas eu não raciocinava. Eu só pensava no Victor 24 horas por dia. O médico, na verdade, sacou na hora o que estava acontecendo. Me fez umas perguntas que para mim eram idiotas e falou: vou fazer mais um exame. E lá estava eu com um feijão crescendo na minha barriga. Se fosse hoje, eu processaria esse médico, pois eu já era maior de idade e a minha mãe não precisava ter passado por aquilo. E Sil, você não acredita o que eu falei pro médico? Mas eu só fiz sexo uma vez. A menina de 18 anos se preparando pro vestibular, achando que na primeira vez não engravida. Eu não entendi se ela quis dizer assim: caraca, eu nem curti ainda. Eu só fiz sexo uma vez e já tô grávida, eu quero curtir mais. Ou se ela achou realmente que se transasse só para perder a virgindade não engravidava. Meu pai, ao saber, foi na casa do Vitor contar para os pais dele e tirar satisfação. E eu ali, sonhando em casar de branco e ter meu bebê com o homem da minha vida. Eu tô rindo, gente, é engraçado, mas eu fico imaginando
Como é? Nossa, eu já passei por isso, gente. De ficar burra, cega de paixão. É horrível isso. Imaginando o quanto o Vitor seria um pai incrível e um marido maravilhoso. Eu fiquei assim, imaginando essa cena, ela ali, tipo assim, ai, que legal. E o pai dela louco e os pais dele assustados. Eu fiquei imaginando essa cena, gente, coisa de novela mesmo. Eu esqueci de mencionar que a minha primeira vez com ele, antes dessa tragédia, foi horrível. Mas ele praticamente me violentou quando percebeu que eu queria aquilo. Ele não foi gentil, mas na minha cabeça era por causa do álcool. Hoje, tantos anos depois, eu fico pensando o que eu tinha dentro da minha cabeça. Eu não tinha 13 anos, eu tinha 18 anos e não tinha sido criada largada. Meu pai e minha mãe eram incríveis, ainda mais que eu era uma filha fora dos planos. O que chamam de temporona. Vocês já ouviram falar essa palavra, filho temporão? Quando os pais já criaram os filhos e de repente a mãe engravida na menopausa? Eu acho que é isso que ela quis dizer, porque eu conheço essa palavra temporona. Fui criada com muito mimo e amor, tanto dos meus pais quanto dos meus irmãos, e sempre quis uma família desse mesmo jeitinho. Bom, quando os pais do Vitor chamaram ele para contar a novidade junto ao meu pai, eu vibrava por dentro. Imaginava que ele ia correr, me abraçar e dizer: meu amor, que alegria, que felicidade. Mas, na verdade, o homem que eu via era só eu que via. Ele não era nada daquilo. Ele era um moleque sem noção que, na verdade, namorava outra mulher que trabalhava na empresa dele. Interessante, bora lá. Sim, eu era o namoro de bairro e ela era a moça bem-sucedida da cidade que tinha se formado com ele. Se os pais dele sabiam, sinceramente não sei. Até hoje quero acreditar que não, pois eu gostava muito da mãe dele. Ele passava finais de semana no apartamento que o pai dela tinha dado de formatura para ela, de presente de formatura, junto com os seus amigos. Bebiam, usavam drogas e assim por diante. Pensa que coisa mais bizarra. Ele bebia e ela descartava ele na casa dele e eu cuidava. Como eu fiquei sabendo de tudo isso? Calma que eu já estou chegando lá. Eu estava ali com os olhos brilhando e já me vendo de noiva, com uma leve saliência na barriga, sem ouvir, ela não estava prestando atenção no que as pessoas estavam dizendo. Eu só olhava para ele com cara de assustado, prevendo que viria chumbo grosso pela frente, e fui trazida de volta dos meus devaneios com a seguinte frase em voz alta: ela que se enfiou no meu quarto e me seduziu enquanto eu estava alcoolizado. Caraca! Demorei um pouco para entender e para processar o que ele quis dizer com a palavra seduzir, já que eu me lembrava muito bem que passei horas cheirando o bafo dele enquanto ele roncava. Sil, como se seduz um homem alcoolizado? Sei, não vou me meter nessa história. Meu pai olhou para mim e eu não falei nada. Pensei que eu realmente tinha feito tudo aquilo. E eu fui lá e seduzi o Vitor. Ele olhou para a mãe dele e falou: mãe, me ajuda, eu não vou me responsabilizar por isso. Foi a visão do mais quente e ardente dos infernos. Um homem de 24 anos pedindo socorro para a mamãe, que só olhou para mim e perguntou se eu estava me sentindo bem. Eu não tinha percebido que as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Então falei, e acredito que tenha sido a coisa mais sensata que fiz na minha vida até então: pai, a gente pode ir embora? E meu pai, com todo o amor que tinha por mim, me escoltou até o carro, sem se despedir e sem fazer mais cobrança. Meu pai foi a pessoa mais meiga e doce que eu poderia ter conhecido. Pena que ele não soube me ensinar como me proteger das paixões. É como você fala, Sil, a dor faz a gente renascer, e foi o que aconteceu comigo. Eu proibi os meus pais, a partir daquele momento, de falar qualquer coisa sobre ele, e não foi difícil, já que ele sumiu, junto com a sua covardia. A mãe dele, que sempre ligava e falava que queria assumir qualquer responsabilidade em relação ao seu neto, mas a última coisa que eu pensava era na criança, que na verdade não fazia mais sentido existir dentro do meu conto de fadas. Depois de 2 meses trancada no quarto e praticamente sem comer e sem ver a luz do sol, sem querer falar com ninguém, fingindo que comia e jogando a comida no vaso sanitário,
Eu tive uma hemorragia terrível e se não fosse a rapidez e a velocidade dos meus pais, eu teria sim morrido. Como eu falei, sou uma mulher alta e cheguei ao hospital pesando 53 quilos. Claro que meu bebê não iria sobreviver. Quem iria querer nascer de uma mãe como eu? Passei dias no hospital e meus pais, para tentar me ajudar a não morrer também, como o meu filho, bolaram um plano. Contrataram uma psicóloga que ia me visitar disfarçada de paciente. Eu achava estranho ela só vir lá no meu quarto em determinado horário. Mas o fato é que essa mulher, um pouco mais velha e cheia de persuasão, me salvou de mim mesma. Não pretendo contar aqui as nossas sessões de terapia oculta, mas em 5 dias eu comecei a comer e a focar novamente em mim. Eu já tinha perdido o meu final de ano, o vestibular e a minha dignidade, inclusive o meu filho. Eu não podia mais perder a minha vida. Proibi os meus pais de dar qualquer tipo de informação para a mãe do Vitor sobre o aborto e falei que queria ir embora dali daquele bairro. Eu nunca pensei em vingança e nunca mais quis saber dele. E eu, até então, não sabia que ele namorava 2 pessoas ao mesmo tempo. Com a ajuda do meu pai, aproveitei que estava magra, apesar de já ter recuperado um pouco o meu peso com o passar do tempo, e fiz um novo book de modelo. Com ele debaixo do braço e a certeza de que eu venceria, fui visitar uma das maiores agências do país e logo de cara marcamos um teste e em poucos meses eu estava em Nova York desfilando. Eu usei aqui nomes fictícios, pois a minha intenção não é me expor ou expor as pessoas envolvidas, mas sim falar sobre como me vinguei do meu primeiro amor. Depois de 5 anos viajando, fotografando e desfilando, eu guardei muito dinheiro e em um dia, meu irmão mais velho me pediu para voltar, pois nosso pai não estava bem e ele veio a falecer logo depois que me viu. No fundo, ele só estava me esperando para se despedir. Mais um baque, mais um tempo de sofrimento, mas durante esse tempo eu pude conviver mais com minha família e irmãos. E um deles me falou da possibilidade de comprar uma franquia de uma marca bem conhecida dentro de um shopping. Como ele é formado em administração e tem pós em gestão de luxo e tinha experiência na área, me propôs uma sociedade, mas eu topei com uma condição: que ele tocasse o negócio enquanto eu fizesse faculdade de moda. E aos 27 anos eu estava com várias lojas e milhões caindo na minha conta, criando a minha própria grife. E o Vitor não sabia de nada até então. Lembra que eu proibi todos de me falar sobre ele? Pois é, eles cumpriram as suas promessas. Agora eu vou falar a verdade para todos vocês. Eu não conquistei tudo o que conquistei porque eu queria ser rica, bem-sucedida e famosa. No fundo, eu só queria ser dentista, casar e ter 3 filhos, e já comecei matando o primeiro. O que me motivou a ser quem eu sou foi o ódio que desenvolvi por este homem durante todo esse tempo. Mesmo sem saber que estava buscando vingança, era isso no fundo que eu queria. Sempre que eu precisava me sujeitar a coisas inescrupulosas para conseguir fechar um grande desfile, era o Vitor que me motivava. Eu não entendi aqui, mas eu acho que talvez eu tenha entendido. Eu nunca mais apaguei da minha mente aquela frase: foi ela que veio aqui e me seduziu enquanto eu estava alcoolizado. A lei da atração me deu tudo o que eu queria: beleza, dinheiro e contatos. Então, chegou o dia de saber como ele estava. E é impressionante como quando a gente decreta, a coisa acontece. Naquela mesma noite, eu fui jantar com um amigo de longa data, um empresário do ramo de shopping centers. E lá encontrei um amigo do Vitor, um daqueles que ia para as bebedeiras com ele. Estava com uma linda mulher grávida e pelo jeito também bem sucedido. Enquanto o meu parceiro de jantar pediu licença para cumprimentar os conhecidos enquanto nossa mesa seria liberada, eu aproveitei para saber da vida do ex-maligno. Falei, nossa, escreveu errado, mas acho que ela quis dizer isso mesmo. Preciso ser sincera. O fulano não me reconheceu logo de cara e ficou chocado ao saber que era eu. E pensou logo de cara também que aquele homem mais velho que estava ali comigo e que me ajudou tanto, o cara era amigo realmente, pudesse ser um meu marido ou um dos meus amantes. Mas eu o tranquilizei, dizendo que estava solteira.
Eu não enrolei muito e já fui perguntando, sorridente, como quem não quer nada, como está o Vitor? E ele falou que não tinha mais muito contato desde que ele tinha sido demitido da empresa 1 ano antes, por causa do vício em álcool. E que quando isso aconteceu, ele teve que voltar para casa da mãe dele, pois a namorada com quem ele morava há 5 anos não queria mais saber dele naquelas condições. Perguntei, como quem não quer nada, se ele tinha conhecido ela logo após do que tudo tinha acontecido. Na verdade, eu falei assim: ele conheceu essa moça depois de quanto tempo após ter me chutado com o filho dele na barriga? E fiquei encarando ele. O cara engoliu a seco e não teve como disfarçar. Falou que eles sempre estiveram juntos desde o final da faculdade e ali eu fiquei sabendo da verdade. Ele perguntou como estava meu filho, mas eu só falei: preciso ir que o meu amigo está me esperando lá na nossa mesa. Pega o meu cartão e me liga para marcarmos alguma coisa e conversar. Eu olhei para a mulher, a felicitei pela gravidez e adivinha? Não levou 3 dias completos para eu receber uma mensagem do Vitor. E é aqui o ponto que eu queria chegar nessa longa história a qual me consumiu a madrugada para escrever. Sil, o que eu quero enfatizar aqui é aquilo que você sempre fala. Os homens não mudam, eles se adaptam e com o Vitor não foi diferente. Ele sabia que eu era louca por ele, mas acho que ele pensou que eu tinha ficado parada no tempo. Ele nunca me mandou uma mensagem ou tentou saber sobre o filho. Minhas redes sociais estavam ali, escancaradas. Meus pais moravam no mesmo bairro que os pais dele. Não, ele viu em mim uma oportunidade de se encostar novamente, já que a outra não quis mais sustentar vadio bêbado e eu entrei no joguinho dele. Mas a única coisa que eu sentia eram náuseas. Ele mentindo, dizendo que me procurou, que pensou em nosso filho durante todos esses anos, mas que tinha medo de ser rejeitado. Pensa só, Sil, e eu ali, respondendo por texto, enquanto ele tentava me manipular com áudios enormes e abafados, como se estivesse se corroendo em culpa. Eu sei que devemos perdoar e hoje, após ver seus vídeos, eu sei que já o perdoei, mas naquele momento em que tudo isso aconteceu, eu só queria que ele sentisse a dor que eu senti durante aqueles 2 meses que me consumiram e durante todos esses anos que fiz coisas que muitas vezes não estava com vontade. Eu queria que ele pagasse por todos os meus sonhos de menina que ele destruiu. E eu sei que vocês, e até você, Sil, pode dizer, Sil, que a escolha foi minha. E sim, foi. Mas eu só queria dar amor a alguém, ao Vitor. E isso não é crime. E do mesmo modo também foi minha escolha pegar todo aquele ódio e transformar em sucesso. Essa foi a minha maior vingança e hoje eu sei disso. Se você quer se vingar de alguém, cresça, 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 mas cresça muito, até ele te notar. Enquanto você estiver pequena, qualquer um pode pisar em você. E eu cresci tanto, com tanto foco, tanta disciplina, que mesmo que ele quisesse, ele não poderia nem me alcançar. Aquele homem tão promissor, com uma carreira linda pela frente, provou da lei do retorno e agora está no ponto zero, enquanto que eu tenho uma vida inteira pela frente. Bom, eu já estou ficando com sono e creio que você nem vai querer contar essa história tão longa, Sil. Mas tudo bem, só queria que você soubesse e assim como você, eu venci. Bom, depois de tanto melodrama por mensagem, dias a fim, eu decidi encontrá-lo pessoalmente. Escolhi um dos restaurantes mais caros de São Paulo e fiz questão de buscá-lo com minha Mercedes preta. Falei que estava na casa da minha mãe e que não teria problemas nenhum passar pegá-lo. Era mentira, mas eu quis fazer isso. Eu estava simplesmente deslumbrante. Bom, eu não sou a favor de vingança, mas eu precisava encerrar aquela história. Aquilo tinha que acabar. Quando o vi, eu tive um choque. Ele estava irreconhecível. Aquele rapaz por quem dei meus sonhos não existia e percebi que ele foi algo necessário para que eu chegasse onde cheguei. Ele gaguejava e durante o trajeto falamos sobre coisas aleatórias. Falei da minha carreira e ele se justificando do porquê estava morando com a mãe, com mais mentiras envolvidas. Teve um momento que ele colocou a mão na minha perna e eu fiquei gelada. Senti um embrulho no estômago e um nojo indescritível, mas eu não perderia a oportunidade de colocar ele no lugar dele. Chegamos ao restaurante e o manobrista me chamou pelo nome e ali percebi
que tinha ao meu lado um gigolô safado. O ego dele foi nas alturas por se mostrar comigo, querendo pegar a minha mão, e eu fiquei na minha. Enfim, Sil, pedi os pratos mais caros, o vinho mais caro, e acredito que ele imaginou que eu iria pagar a conta, já que o havia convidado. Sem contar que para ir do restaurante até a casa dele levaria 2 horas e meia. E como ele não podia mais esperar, ele perguntou do nosso filho e eu confesso que me assustei, porque eu tinha esquecido daquele detalhe. Na minha cabeça esse assunto estava resolvido e cheguei a pensar que ele já soubesse do aborto e então ele falou do nada. Nosso filho é um menino ou uma menina? Esperei passar o choque, olhei bem para a cara dele e perguntei: faz diferença? E acredita, Sil, que ele levantou o tom de voz e falou: faz sim, eu sou o pai e você não tinha o direito de ter me afastado do meu filho. Respirei fundo e tentei interpretar o que ele estava tentando me dizer, mas juro que não consegui. Falei que ele não tinha nenhum filho e que o único filho que tive só levava o nome da mãe. Sim, eu sei, mentir é feio, mas antes de me julgar, lembrem-se que eu ainda queria me vingar por toda a dor que senti e também pela morte do meu filho, que ele teve culpa sim. Se não fosse um mentiroso filhinho de mamãe, quem sabe o meu filho estaria vivo. Percebi que o olho dele ferveu antes de ele levantar o tom de voz novamente para mim, tentando me pressionar. Então pedi licença para ir até o banheiro e não voltei mais. Adoro! Enquanto eu dirigia, me perguntei como ele teria pagado aquela conta, que por baixo chegava perto dos R$2.000, além do táxi ou do Uber que ele teria que pagar para ir até a casa dele. Antes de pegar meu carro, ele já estava bloqueado no meu celular. E eu pensei que aquilo ia parar ali, mas não. Ele subitamente queria saber do tal filho que não existia, mas eu saquei a dele, Sil. Ele queria uma oportunidade para ter uma vida boa. E então, passados os dias, eis que minha mãe me liga dizendo que tinha uma intimação para mim no endereço dela. Eu não sabia se ria ou chorava quando meu advogado me falou do que se tratava. O coitado do Vitor entrou na justiça, ou seja, gastou o dinheiro que não tinha para pedir o direito de ver o filho e pediu junto um exame de DNA. Gente do céu. Eu falo que Deus é perfeito, Sil, é como você diz. Pensei que a vingança seria só ele me ver linda e rica e deixado lá aquela conta enorme para ele pagar. Mas quem estava buscando vingança depois daquilo tudo era ele. E para concluir essa novela, eis que fui na tal audiência com meu advogado. Quando o conciliador falou sobre o tal filho, meu advogado, que já tinha dado um jeito de saber do que se tratava a audiência, olhou bem na cara do Vitor e perguntou: que filho? Minha cliente nunca foi mãe. Deve estar vendo algum engano aqui. Aí eu olhei bem para a cara do Vitor e ele ficou furioso perguntando por que eu tinha mentido sobre estar grávida então, fazendo aquela palhaçada na casa da mãe dele. Daí eu não aguentei. Mas fui gentil, uma lady. Eu não ia dar motivos para ele me chamar de barraqueira. Olhei para ele e retirei da bolsa a ultrassonografia que o médico fez quando descobri que estava grávida e o atestado do médico que me atendeu quando eu perdi o bebê, que a minha mãe tinha guardado e eu nem sabia. Só fui atrás disso por indicação do meu advogado. E como falei antes, Deus é perfeito. O universo te entrega tudo o que você precisa. Então entreguei a ele os papéis e falei: Vitor, eu te amei mais do que a mim mesma. E meu maior sonho era ser mãe dos seus filhos. Mas você matou meus sonhos e junto o nosso filho também, com seu egoísmo. Então, se tem alguém aqui sem caráter e mentiroso, é você. Bom, acho que agora não temos mais nada para conversar e o meu advogado vai aproveitar para falar com o seu a respeito de você nunca mais ter permissão para se aproximar de mim, seu verme infeliz e fracassado. Gente, eu tô arrepiada, vocês conseguem imaginar a cena? Olhei para o conciliador e falei que meu advogado assumiria dali em diante e fui embora. Se ele veio atrás de mim, veio muitas vezes, mas logo depois deste ocorrido, já curada de tudo aquilo, conheci o homem mais incrível que eu poderia imaginar. E estou casada e com 2 filhos. Ai, eu tô toda arrepiada. E quanto a ele, sinceramente, não tenho interesse em saber como está.
Bom, Sil, a minha vingança foi ter ido conquistar minhas coisas, mesmo que para me vingar. Então, a minha vingança foi ter me transformado no que me transformei, mesmo que fosse para me vingar. Mas esse ódio me fez ter foco naquilo que eu queria. E hoje eu só quero olhar para frente e cuidar da minha família. Mulheres, nunca troquem uma carreira por um homem. Ele nunca vai reconhecer isso. Parece a Lady Gaga falando, né? Obrigada, Sil, caso tenha feito um vídeo. E se achou muito grande, não tem problema. Te admiro demais. Se um dia vir até São Paulo, me avisa que faço questão de tomar um espumante com você. Gente, que história! Estamos aqui com 40 minutos de vídeo corrido, de leitura corrida aqui. Vamos ver se o nosso editor consegue reduzir um pouquinho, mas eu sei que vocês amam vídeos longos. Eu não tenho nem o que falar aqui, né? Quem dera todas as mulheres pudessem pegar o seu ódio, usar ele para motivar que essa energia do coração e bum, explodirem em luz. Por mais que ela fala aqui, né? Ah, eu queria me vingar, eu queria... Gente, eu vou contar para vocês que eu acho que eu me tornei a mulher que eu me tornei hoje justamente por isso. Porque eu fui muito maltratada e diminuída por uma pessoa que eu falo que foi a pessoa que eu mais amei. Não sei se aquilo era amor ou doença. Não sei se no caso dela aqui também era amor, eu acho que a gente se perde por conta das paixões. Mas eu confesso, tudo o que eu ia fazer era pensando, será que um dia ele vai ver? Será que um dia ele vai saber disso? Mesmo sem saber se ele sabe ou não, e não faz mais diferença, não importa mais, eu consegui chegar onde eu cheguei. Eu consegui me transformar nesse mulherão da porra que eu sou hoje, independente financeiramente, emocionalmente e com uma gana de cada vez fazer mais para ajudar as mulheres. Parabéns, Sara, pela atitude que você tomou e vejam como é importante o apoio dos pais. Veja como é importante ter pais que sabem que nós estamos ali e podemos errar na vida e não só para ser julgado. Nós já somos julgados demais fora da sociedade. E o pai da Sara, eu tenho certeza que sabia a filha que tinha. Diferente da mãe do Vitor, que acolheu um cara fracassado, que ficava passando a mão na cabeça de um cara manipulador, sem futuro, alcoólatra. Isso é diferente. Você mandar um filho sair de casa para ele aprender alguma coisa na vida é diferente de você julgar uma filha que você sabe que cometeu um erro, né? Que foi manipulada por alguém. Então é legal a gente sempre mostrar para os nossos filhos que eles têm responsabilidade, sim, mas também não virar as costas no momento que eles mais precisam da gente, ok? Gente, era esse o vídeo de hoje. Essa é a história mais incrível que eu já li aqui no canal. Não tô falando de história de abuso, não tô falando de histórias mirabolantes ou de sofrimento e tal, mas a história, assim, contada com clareza por uma pessoa que sabe usar pontuação, gostosa de ler, sabe, com detalhes, sem contar que é uma mulher que virou uma mulher muito foda, muito foda. Parabéns, Sara, pela sua família. Você disse que queria ter 3 filhos. Eu espero que se você ainda tiver aí tendo essa vontade, você consiga ter o teu 3º filho. Seja feliz e sim, se você puder me mandar aí o seu WhatsApp quando eu for para São Paulo, com certeza a gente vai se conhecer. Um beijo, mulherada, e sigam o exemplo da Sara e por favor deixem os comentários aqui abaixo do vídeo.